Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, não faltou quem questionasse, apesar de ninguém com autoridade para desmentir, as passagens bíblicas sobre adoração e idolatria que mostrei num vídeo recente. Então vou mostrar aqui hoje mais provas bíblicas como aquelas a respeito. Tá? Aqui vai mais uma visão clara, a qual só não entende mesmo aqueles que fazem questão de ignorar o que está flagrante diante dos olhos e estão se lixando com o futuro de suas almas. O segundo mandamento da lei de Deus não deixa dúvidas de que ele não permite que se faça, veja bem, para ti, tá? Imagens de absolutamente ninguém ou nada, até mesmo dos anjos e do próprio Cristo. Não permite que se curvem a imagem e nem a sirva. Diferente das justificativas dos argumentos criados pela doutrina romana, trata-se sim de adoração, de idolatria, tá? O que é visto por Deus como abominação. Vejam o que disse o segundo mandamento da lei moral de Deus, confirmada pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus Cristo, que deixou bem claro que não veio para mudar absolutamente nada da lei. Em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, do Pentateuco, o segundo livro, tá? Êxodo, capítulo 20, versículo 4. É Deus falando para você, tá? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Observe que Deus diz não fazer para ti nenhuma imagem semelhante a nada, pessoas ou objetos para utilizar como ponte. O para ti é isso, como cordão umbilical para com Deus, entendeu? Para é igual preposição, tá? Ti, pronome pessoal. Biblicamente é não usar como divindade. Tá bom? E aqui entre nós, a Igreja Católica faz escancaradamente isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Em Êxodo, no verso 5, então, ele diz, olha, não te encurvará a elas, tá? E nem as servirás, tá? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha bem, ó, Deus nos determina a não se curvar ou até se ajoelhar diante de qualquer imagem. Não servir é fazer adornos, vestimentas, coroa, flores, vela, andor, procissão. Ah, ele está deixando claro que não quer. Deus nos diz até a terceira e quarta geração. Está nos deixando claro de que seus mandamentos são para todo sempre. Como está em toda a Bíblia tem isso, que os mandamentos é para todo sempre. Não era nunca para ter sido mexido. Logo, o desprezo às determinações de Deus certamente é uma grave ofensa ao Criador Supremo. Ainda continuando, ainda no Êxodo 20, agora no verso 6. E faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. É Deus falando, os meus mandamentos, os mandamentos de Deus, não de Igreja Católica. Os mandamentos de Deus, tá? O Pai Santíssimo já antecipava, através de Moisés, de que a maioria da terra iria desprezar sua lei com seus respectivos 10 mandamentos. É só conferir também, meu irmãozinho, em Daniel 7,25, anota aí, Daniel 7,25, você vai ver que já está lá, tá? Há 400 anos antes de Cristo, já previa que hoje ia acontecer. O magistério católico seduz os fiéis a acreditarem que curvar-se à imagem se trata de veneração, a qual a língua pátria traz como admiração excessiva e tem como sinônimos, olha, reverência, respeito, lembrança, também segundo as escrituras sagradas, é adoração. Veneração é sinônimo de adoração. Não venham com essa de latria, dulia, sabe? Não tem nada a ver não. Se curvou, mesmo que só de pensamento, só de olhar com respeito para uma imagem, tá? Já é idolatrar, segundo o próprio Pai Santíssimo deixou claro para qualquer um que tenha o mínimo discernimento. O mínimo discernimento, inclusive bíblico, tá bom? Adoração que a Igreja de Roma afirma fazer somente a Deus, que também denominam de latria, faz-se necessário corrigir essa interpretação, pois biblicamente o simples curvar-se diante de imagem, ou mesmo diante de outra pessoa, como diante de qualquer autoridade no campo da fé, segundo as Sagradas Escrituras, já se trata sim de adoração. Devemos nos curvar somente ao Pai Santíssimo e ao seu Filho Jesus Cristo. Passou disso é sim idolatria. Tá? Quando Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos na Galileia, conforme está em Mateus 28:17, tá? Então, lá está escrito, olha, e quando ouviram, o adoraram. Isso é, curvaram seus pés. Satanás disse a Jesus em Mateus 4:9,
Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Quer dizer, se ajoelhar. Tá vendo como é que é? Mostrou todas as maravilhas da terra para Jesus, em troca de ele se curvar-se aos pés e possuir tudo. Porém, o que Jesus falou? Tá em Mateus 4,10. Retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor e o seu Deus, e só a ele prestarás culto. Tá vendo como é que é? Então, olha, gente, olha o exemplo de Jesus. Prostrar-se somente ao Pai e não a Satanás ou ao que ele represente. Fica aqui a pergunta: se Jesus viesse hoje habitar entre nós, como fez há 2000 anos, ele se curvaria diante de uma imagem? Fica essa pergunta no ar, tá bom? E mais, acompanharia a imagem sobre um andor pelas ruas, contrariando as ordens do seu Pai? Quando é cego de nascença que foi curado, reconheceu Jesus, disse, conforme está lá em João 9,38, ele creio, Senhor, e o adorou. O que ele fez? Ele ajoelhou-se aos pés. Tá percebendo? É disso. Olha em Atos 10:25. Aconteceu que chegando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Tá vendo? Aí, continuando ainda no verso 26, o que Pedro disse? Tá? Pedro levantou dizendo: levanta-te, eu também sou homem igual a você. Tá percebendo? Se o próprio Pedro, em vida, não permitiu que o adorasse, se ajoelhasse a seus pés, o que ele diria hoje ao ver pessoas se curvando diante de uma figura de Baal, como se fosse ele? Pensa bem, meu irmãozinho. Se ele iria achar normal, tá? João também, no Apocalipse 22, verso 9, então tá lá ele dizendo: então caí aos pés do anjo para adorá-lo, tá vendo? Mas ele, para adorá-lo, adorar o anjo, tá vendo? Não é a Deus, adorar o anjo. Então ele me disse: não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Tá vendo como é que é? Tá dizendo o quê? Não se curva à frente de nada, nem pessoa, nem objeto, senão para o próprio Pai. Tá bom? Como veem, não devemos nos curvar e servir nem mesmo aos anjos de Deus. Como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai. É ali que você adora verdadeiramente Deus e nas suas boas ações. E mentem também para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha católico, quando afirmam que o segundo mandamento se refere aos deuses egípcios, gregos, romanos e outros lá do passado. Em verdade, fazer hoje imagem semelhante a qualquer pessoa, que são santos, entre aspas, né? Ou algo para curvar-se, as Sagradas Escrituras deixam claro de que é sim idolatria e é abominação a Deus. Confira aí no Apocalipse 22:15. Ficarão fora os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Como veem, meu irmãozinho e minha irmãzinha católicos, curvar-se à frente a imagens de santos, assim como servir a elas, é sim idolatria e mentem para você, o que causa a ira de Deus. Portanto, melhor rever seus conceitos a respeito daquilo que lhe põe na cabeça. Se livre das correntes da mentira, se aprofunde na verdade das Sagradas Escrituras e vai descobrir que tem sido enganada por toda a sua vida, por gerações. Depois dessa explanação verdadeiramente bíblica que te passei, só vai continuar idolatrando imagem aos santos e ofendendo a Deus porque quer. Se realmente não se interessar pela verdade, que o Pai Santíssimo se apiede de sua alma. Em nome de Jesus, amém.